Irmãos, nós vamos dar andamento então aos 10 mandamentos. Hoje nós vamos mais uma vez dar uma olhadinha no 6º mandamento e a gente vai verificar também mais uma parte importante, né? São as implicações que a gente pode mencionar, né? As implicações do 6º mandamento. Então nós temos visto desde o início em que nós entramos aí no 6º mandamento que as implicações do 6º mandamento não dizem respeito somente aquele assassinato propriamente dito, né? Quando a pessoa então vai ali e tira a vida de uma outra pessoa. Mas o 6º mandamento tem implicações também no que diz respeito à preservação da vida. Ele tem implicações relacionadas também à questão de justiça, né? Nós vimos da última vez um pouquinho a respeito da pena capital. E hoje a gente vai também ver um outro tema que seria aí dentro dessa questão do 6º mandamento, que seria implicações desse mandamento aí, tá? Vamos então recordar os 10 mandamentos de novo. Eu vou pedir vocês para lerem para mim, por favor, os 10 mandamentos. Todos tomaram café ou alguém não tomou café? Não, né? Então vamos ler lá, bem forte. Então... Isso, os irmãos devem se lembrar que antes de nós iniciarmos, né, os 10 mandamentos propriamente dito, nós vimos então aquilo que nós chamamos de prefácio, né? Ali nós encontramos exatamente isso, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Então, antes de nós entrarmos propriamente nos 10 mandamentos, nós aprendemos pelo menos 2 lições a respeito do caráter de Deus aqui nesses 10 mandamentos. Os irmãos lembram quais são? Deus pessoal e Deus libertador, né? Ele diz aí, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Deus de vocês que tirou vocês da terra do Egito, da casa de servidão. Então isso mostra, né, que a graça de Deus, ela antecede a própria instrução dos 10 mandamentos, tá? Nós vimos também que os mandamentos podem se dividir em dois grandes grupos, né? Um grupo de mandamentos diz respeito a quem? A Deus, né? Quais são esses mandamentos? Quais são? Não precisa citar de qual, mas quais são? São os 3 primeiros, são os 4, 5 primeiros? São 5 ou 4? Vou fazer uma enquete aqui. São 5 ou 4?
São 4 ou 5? São 4, né? São 4 mandamentos que são relacionados a Deus, né? Alguns entendem que o 5º mandamento deveria estar nesse grupo, né? Lembra que eu falei sobre isso? Por quê? Porque os pais são aquelas primeiras autoridades que Deus dá para nós, né? Então, quem não obedece aos pais, no final das contas, está desobedecendo ao próprio Deus, tá? E quantos mandamentos relacionados ao próximo? 6 mandamentos relacionados ao próximo, tá? Então, nós estamos aí no 6º mandamento, que é um mandamento, então, relacionado ao próximo. Então, o mandamento está aí no verso de número 13, né? Então, é esse aí, não matarás. A gente vai encontrar também a repetição dele lá em Deuteronômio, capítulo 5, verso 17, se eu não me engano, foi o que eu anotei ali. Então, o mandamento é esse, né? Não matarás. Mas lembram também que no início aqui que nós começamos a falar sobre esse mandamento, na verdade, eu mencionei que a melhor tradução seria a não assassinarás. Lembra por que nós falamos sobre isso? Balançaram a cabeça, então responde. Por que é? Isso, manda matar, né? Então, o que seria, qual seria basicamente a diferença de matar e assassinar? Isso, mas qual é a diferença da palavra matar e assassinar, dentro desse contexto aqui? Isso, ela tem um motivo que não seria um motivo justo, né? É de fato, aquela intenção que a pessoa tem de tirar a vida do outro, né? Que não seria um motivo justo. A gente viu em algumas ocasiões que o próprio Deus permitiu até a pena capital, né? Que seria aquilo que nós conhecemos como pena de morte. A gente viu alguns casos que seria vida por vida, dente por dente, olho por olho, né? Mão por mão, pé por pé, né? Aquela questão que nós vimos algumas situações anteriores. Por isso que eu prefiro essa tradução, tá? Que eu acho que é a tradução que seja mais coerente com aquilo que está dentro do contexto e é, de fato, o significado da palavra hebraica no original, né? O sentido de não assassinar, né? Ou seja, você não tirar a vida de alguém intencionalmente e sem um justo motivo. Aí você vai dizer, ué, pastor, mas tem um justo motivo? Tem justos motivos que precisa tirar a vida do outro, né? Que a gente precisa, então, entender isso de maneira bem clara, tá? Então, hoje o nosso tema, dentro disso, então, dentro do 6º mandamento, é, então, esse tema bem facinho, né? Que é o tema do aborto, né? Então, a gente vai tentar falar um pouquinho a respeito desse tema nessa manhã. A minha intenção aqui, mais uma vez, irmãos, é que a gente possa refletir a respeito disso. A minha intenção não é causar nenhum tipo de polêmica ou desconforto, nada disso, mas é que a gente precisa, de fato, pensar a respeito disso. Os irmãos perceberam a discussão que houve durante essa semana, né? Sobre a questão da aprovação de uma lei em que bebês, se eu não me engano, a partir de com menos de 22 semanas, esses bebês poderiam ser assassinados, né? A mãe poderia optar pelo aborto. E aí eu ouvi, né, as mães me ajudem aí, né, porque eu não sou muito bom nessas contas, mas 22 semanas é mais ou menos 5 meses, não é isso mesmo? Mais ou menos aí 5 meses, é isso? As mães não lembram mais? É isso mesmo, né? 5 semanas. Aí eu lembrei da minha sobrinha, uma das minhas sobrinhas está grávida de 26 semanas, né? E ela já está colocando a foto ali com aquela barrigona, né? Então é isso que está sendo discutido lá no Congresso Nacional, se pode então tirar a vida de crianças, né, de bebês com menos de 22 semanas. Então é importante nós falarmos a respeito desse assunto. Uma coisa também que é importante mencionar, irmãos, o pastor não está fazendo isso por causa dessa PL aí, né, por causa desse projeto de lei, né? Não foi assim intencional, o pastor está aproveitando a brecha para botar esse assunto, né? Não, eu estou seguindo um planejamento de estudos e pela providência de Deus, o aborto foi colocado nesse domingo e não por coincidência, essa lei também está sendo discutida nessa semana. Então o pastor não está eu não estou combinado com o pessoal lá do Congresso Nacional, tá? Então fiquem tranquilos com relação a isso. Então vamos dar uma olhadinha com relação àquilo que nós lemos lá no Catecismo Maior, na pergunta 136. Então lembra que o Catecismo, ele nos ajuda a ter um entendimento melhor daquilo que é descrito aqui no 6º mandamento. Então eu vou pedir os irmãos para me ajudarem aqui a respeito então da resposta. Então quais são os pecados proibidos
no sexto mandamento. Os pecados proibidos é aquilo que eu devo ou não devo fazer. Não devo fazer. Por isso que é proibido. Quando a gente fala assim, quais são os deveres exigidos? É aquilo que eu não devo fazer ou aquilo que eu devo fazer? Aquilo que eu devo fazer. Então veja que o mandamento ele tem aspectos negativos, ou seja, não faça isso, mas ele também tem aspectos positivos, ou seja, faça isso aqui, tá? Então aqui são os pecados proibidos. É verdade. Vamos lá. Então quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? Os irmãos. Isso. Então veja que o catecismo maior, ele amplia para nós, né, e aplica a questão do sexto mandamento. Então os irmãos estão percebendo que não é só você ir lá e descarregar uma arma, dando 6 tiros numa pessoa, que você está descumprindo o sexto mandamento, né? Ele diz inclusive a respeito de uso imoderado de comida, bebida, trabalho, recreios. Mas o que interessa para nós é isso que está grifado aí, essa negligência ou a retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida. A gente vai entender isso dentro desse contexto do aborto, tá? Então, quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Os irmãos. E práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém, por meio de justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus, sossego mental, alegria de espírito e uso sóbrio da comida, bebida, remédios, sono, trabalho e recreios, por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficos, brandos e corteses, a longanimidade e prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo o inocente, tá? Então, essa também é o desenvolvimento aí da pergunta 136, que também vai nos ajudar aqui no que diz respeito ao entendimento sobre o sexto mandamento e essa questão aí do aborto, tá? Vamos dar uma olhadinha, então, no que a Escritura mostra para nós a respeito desse assunto. O primeiro texto aí que eu queria que nós dessemos uma olhada é Êxodo capítulo 21, os versos 22 a 26, se você quiser abrir, mas ele está ali. Eu vou pedir para você ler também para mim, por favor, esse texto. Êxodo 21, os versos 22 a 26. Os irmãos podem ler, por favor? Se homens...
Isso, então vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente, né? A gente já falou sobre esse texto na questão da pena capital, mas veja aqui, primeiramente, que o texto está colocando essa situação, né? Onde dois homens estão brigando e entra ali talvez uma mulher grávida, né? Está tentando talvez separar aquela briga, né? De repente um dos homens é o marido dela e ela então tenta ali intervir naquela situação para apartar aqueles dois briguentos. E aí, então, acontece aí aquilo que diz aí no verso 2, né? Que, no verso 22, que talvez ela aborte, né? Então, nós vimos há 2 semanas atrás que essa palavra abortar não tem o sentido imediato de que essa mulher perdeu a criança, né? Não tem esse sentido, mas tem o sentido de que a criança nasceu prematuramente, ou seja, a criança simplesmente saiu. Ou seja, aquela briga ocasionou um parto prematuro. Então, esse é o primeiro ponto que está colocado aqui, né? Então, o verso 22 continua dizendo que se isso acontecer, porém, não houver nenhum dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher. Então, o ponto é o seguinte, vamos então supor que essa criança nasceu e ela simplesmente nasceu prematuramente, mas ela conseguiu sobreviver, ela nasceu sem nenhum tipo de lesão, a mãe conseguiu sobreviver a toda essa situação, ou seja, eles foram talvez levados ali para o hospital, né? E conseguiram socorrer a criança, conseguiram socorrer a mãe, e aí então não houve um maior dano. O que seria esse maior dano? Seria talvez a morte da própria criança, ou a morte da própria mãe, né? A mãe poderia morrer numa situação como essa. Então, o que o verso 22 está dizendo é que se isso, então, não acontecer, nem a morte de um, nem do outro, né? Nem a mãe, nem a criança falecerem, então, o autor, né, vai pagar uma espécie de indenização, ou seja, ele vai custear o prejuízo que aconteceu com relação a essa situação toda, né? Mas ele vai dizer assim, olha, mas se houver dano grave, então darás vida por vida, tá? O verso 23 vai dizer aí. Então veja que no verso 23 deve nos chamar a atenção a respeito então desse dano grave. O que seria esse dano grave? A morte então de uma das duas pessoas. Então preste atenção, irmãos, que a palavra de Deus ela não faz a distinção entre uma pessoa e outra. Isso tem que estar bem nítido aqui para nós, né? Ele não está dizendo se houver dano à criança, se houver dano à mãe. Ele está dizendo, se houver um dano, ou seja, se uma das duas partes falecerem, ou se as duas pessoas falecerem nessa confusão toda, né, essa pessoa então dará a sua própria vida em relação à vida ou da criança, ou em relação à própria mãe da criança. O verso 24, então, vai trazer então essa medida de justiça que eu estou chamando aqui, né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe, tá? Então, esse aqui seria um dos textos que nós poderíamos aplicar nesse contexto aí do aborto, né? Alguém que tira a vida de uma criança, nós poderíamos, conforme a gente mencionou há 2 semanas atrás, nós poderíamos incluir essa pessoa no que diz respeito, então, à própria pena capital, né, ou a pena de morte, né? Alguém que intencionalmente, né, ou até mesmo acidentalmente, percebam que aqui o pai não intenta contra a mãe diretamente, né, ele não briga contra a mãe, mas ele cria uma situação onde a criança acaba falecendo, né? Essa seria uma ocasião, né, ou seria uma possibilidade. Essa pessoa então pagaria com a sua própria vida, né? Ele teria a sua vida no lugar da vida da criança aqui que a gente está tentando olhar, tá? Um outro texto que deve nos chamar a atenção é o Salmo 139, os versos 13 a 16, tá? Vou pedir novamente os irmãos para lerem para mim, por favor. Pois tu os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado
e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando em um deles havia ainda. Então veja, uma das questões que está sendo mencionado, né, dentro dessa questão da aprovação de leis a favor do aborto, a grande pergunta que se faz é quando é que acontece então essa concepção, tá? E eles tentam exatamente trilhar ali um momento, eles tentam ajustar ali um exato acontecimento onde a gente possa dizer que a vida ali começou. Então, antes disso, né, alguns afirmam, antes disso, então, não seria considerado um crime porque não tem vida ali propriamente dita, né? Mas olhando para o Salmo 139, o que é que os irmãos acham que seria de fato essa concepção? Veja aí, olhe para o texto, dê uma olhadinha aí no que está sendo descrito aí para nós e veja então a própria imagem de Deus olhando para esse indivíduo no ventre da sua mãe e veja o que o texto diz para nós, para que a gente possa então perceber essa questão aí do momento exato da formação de um ser vivo, né? O que os irmãos acham? Por que você chegou a essa conclusão, olhando para o texto? Ali a gente não está falando de uma criança, né? Os teus olhos me viram a substância ainda informe. A substância ainda não formada. Parece meio grosseiro o jeito que o salmista está falando, né? Uma substância ainda informe, né? Já pensou a gente chegar para uma grávida e falar assim, e aí, quer dizer que você ainda está com a substância não informe em você? A grávida não vai gostar, né? Ela vai dizer, não, é meu filho, né? Então, a notícia da gravidez, você não vai falar um negócio desse por uma grávida. Mas aqui o salmista usa essa palavra, né? Ele usa essa terminologia para revelar para nós exatamente isso. Veja que Deus já estava de olho no salmista antes mesmo de que ele fosse chamado de um ser vivo, vamos dizer assim. Deus já estava olhando para esse salmista ainda quando a sua substância ainda era informe. Veja também no verso 16, que deve nos chamar a atenção, que ao mesmo tempo que o salmista fala sobre essa substância ainda informe, ele dá a essa substância algo que, digamos, seja extremamente pessoal. O que você acha que seria ali? Exatamente. Isso. Veja, Deus dá, né? O salmista está descrevendo ali algo extremamente pessoal, ou seja, de algo que tem vida, de algo que tem um destino, de algo que tem, vamos dizer assim, os dias que já estão escritos, ou seja, aquele ser que está sendo gerado ali, ele já tem toda uma questão que hoje nós chamaríamos aí, né? Dentro dessa discussão sobre o aborto, né, ela já teria os seus direitos, né, porque ela já tem dias, ela já tem, então, toda uma vida percorrida e escrita pelo próprio Deus. Então, o Salmo 139 deve nos chamar a atenção para isso, de que Deus está se importando com essa substância ainda informe e está, então, determinando a ela os seus dias. Deus está dando vivência, Deus está dando direitos, Deus está dando o que nós chamaríamos ali de algo pessoal para esse indivíduo, tá? Outra coisa que nos deve chamar a atenção é o que nós encontramos lá no Salmo 51, o verso de número 5, que eu citei no início aqui da nossa escola dominical. Lá o salmista Davi vai dizer assim, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui o salmista, então, está chamando também a nossa atenção para essas questões, né? Veja que a criança, mesmo já no ventre da mãe, né, aqui a ideia é exatamente essa, ela já carrega nela, né, essa característica,
ela já carrega sobre ela essa genética do pecado, né? Por isso, então, que nós afirmamos que a criança nasce pecadora. Ela não nasce pecadora quando ela vem ao mundo, né? Ela já é gerada dessa maneira, né? E todos nós conhecemos a realidade do pecado, né? Onde nós adquirimos, então, essa natureza? Na concepção. É essa a ideia que o salmista está colocando aqui. Não é quando nós nascemos, não é quando a nossa mãe nos dá a luz, mas a própria geração do filho já vem com esse DNA do pecado em nós. Nós somos gerados, então, dessa maneira, tá? Então, veja que nós vamos perceber claramente isso, né? De que a palavra de Deus, ela não trata as mulheres grávidas, ela não trata o feto, ela não trata a criança pensando nessa questão dos estágios, né, tentando definir ali exatamente quando é que começa a vida. Para a Escritura, a vida começa na sua concepção. Ali já começa, então, gerando essa vida. Tá? Um outro texto também que deve nos chamar a atenção é exatamente o texto que fala do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, né? Lá em Lucas capítulo 1, o verso de número 35. Eu quero que os irmãos então leiam para mim, por favor. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o Espírito Santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso. Então, aqui os irmãos devem se lembrar mais ou menos do contexto, né? Então, Maria recebe essa promessa e veja então a maneira como Jesus já é tratado no ventre de Maria. Ele é tratado como um ente santo, né? Então a gravidez dela, né, essa concepção milagrosa começa exatamente nesse momento aqui da descida do Espírito Santo, né? Então é isso que nós precisamos ter compreendido de maneira bem clara para nós, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha então no que diz respeito a alguma situação em que o aborto seja justificável, né? Os irmãos podem me ajudar aí, mas eu dei uma olhadinha na internet e a lei brasileira, né, ela permite a possibilidade do aborto, pelo menos em 3 casos, né? Primeiramente, no caso então de salvar a vida da mãe, a lei permite então que isso seja feito, né? Então, se a gravidez for uma gravidez de risco e a continuidade da gravidez levar a mãe, colocar em risco a vida da mãe, então a lei permite que isso seja praticado um aborto, tá? A lei também permite, né, a nossa lei permite que a gestação seja interrompida quando ela é resultado de um estupro ou de um incesto, né? Então a lei também permite, se ficar provado que aquela moça, né, ela foi estuprada ou ela sofreu incesto, ela pode então requerer o aborto. E também se o feto for anencefálico, né? Se eu não me engano, é se ele não tiver cérebro, né? Se for comprovado que ele não tem cérebro, então isso pode ser autorizado um aborto, tá? Então vejam, irmãos, embora a lei brasileira ela faça essas permissões, olhando então para os 10 mandamentos, eu penso que o 6º mandamento, ele só nos autorizaria então o aborto no caso então de risco para a mãe, né? Ele só autorizaria para nós nesse caso, né? Mesmo em casos de estupro ou em caso de incesto, né? O 6º mandamento não autorizaria um crente, né, a pensar a respeito dessa questão do aborto. A gente vai entrar em algumas perguntas a respeito disso mais adiante, né? A gente pode discutir isso melhor, tá? Mas, em princípio, a permissão seria só nesse caso. No caso, então, dessa questão da criança que não tem cérebro, né? Eu acho que é uma questão um pouco mais difícil, uma questão mais complicada, né? A gente teria que ter um pouco mais de informações sobre isso, mas, em princípio, olhando então para o 6º mandamento, nós poderíamos então simplesmente mencionar isso de maneira preliminar, né? Somente então no caso em onde a mãe está correndo o risco que o aborto então seria permitido, exatamente por causa da preservação da vida, né? Exatamente porque a vida da mãe está correndo risco.
Então, para preservar a vida da mãe, para salvar a vida da mãe, então, nesse caso, justificaria a questão aí desse aborto, tá? A gente vai voltar nesse assunto daqui a pouquinho. Vamos dar uma olhadinha, então, em alguns textos também que eu acho que se faz necessário a gente dar uma olhadinha, a respeito, então, da nossa obrigação em defender os fracos e os necessitados, pensando, então, a respeito sobre essa questão do aborto. Tá? Vou pedir aqui a Ana Cláudia para abrir para mim, por favor, Ana, Salmo 72, os versos 12 e 14. Vou pedir ali a Dona Neide, por favor, Salmo 82, os versos 3 e 4. Vou pedir a Dona Joemi para ler, por favor, Dona Joemi, Levítico 19, o verso 16. Presbítero Geraldo, Salmo 41, verso 1. Vou pedir aqui a Carlene, Provérbios 24, verso 11. A Débora, Isaías, o verso 1, capítulo 1, verso 17. E também vou pedir ali o Ariston para ler Isaías 58, os versos 5 a 7. Então vamos dar uma olhadinha primeiramente aí no Salmo 72, os versos 12 a 14, olhando então o que a Bíblia fala sobre a nossa obrigação em defender os fracos e necessitados. Vamos lá, Claudinha, por favor. Porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Isso, então veja o verso 14, que o salmista termina dizendo: precioso para Deus é o sangue desses. Desses quem? Dos inocentes, dos inválidos, dos desprotegidos. O que ele diz aqui do aflito, do desvalido. Deus se importa com essas pessoas. E certamente Deus se importa com essas crianças, né? Deus se importa, Deus está de olho numa lei que está sendo aí prestes a ser aprovada, né? De pessoas que, se essa lei for aprovada, né? De pessoas que certamente serão mortas de maneira inocente. Deus está de olho nisso. Deus está percebendo o que está acontecendo. Ele não está levando isso de uma maneira tranquila, né? Ele não está vendo isso aí como algo normal. Salmo 82, os versos 3 e 4, Dona Neide, por favor. Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Isso. Os advogados aí, me ajudem. O que é fazer justiça ao fraco e ao órfão, basicamente? O que é fazer justiça para o fraco e para o pobre e para o órfão? Basicamente é lutar pelos direitos deles, né? Basicamente é isso. É correr atrás dos direitos que eles têm, né? É ajudá-los nesse sentido aí, né? A socorrê-los no que diz respeito às suas necessidades. Levítico 19, verso 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Isso, tá? Veja aí novamente a Bíblia dizendo para nós tomarmos cuidado com a vida do nosso próximo. Salmo 41, verso 1, presbítero Geraldo. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Isso, tá? Mais um texto aí. Provérbios 24, 11. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Isso, tá? Isaías 1, 17. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Isso, tá? Antes de ler ali o Isaías 58, vocês lembram de Sodoma e Gomorra? Por que Sodoma foi destruída? Vocês lembram? Qual o pecado? E se eu disser que não foi? Eu não lembro o texto aqui, eu vou procurar, mas Sodoma foi destruída porque não atendeu o pobre.
ela não socorreu os necessitados, né? Então, não foi só por causa daquele pecado, né, que a gente às vezes pensa em Sodoma e Gomorra como pecados sexuais, né? Mas foi também porque não atendeu ao necessitado, né? Se você lê Amós, depois vale a pena você ler o livro do profeta Amós, você vai ver exatamente isso, né? Juízes que não julgam as causas dos pobres, né? Amós vai denunciar, por exemplo, né, a pessoas que tomavam a túnica dos pobres, né? Então, o que a lei dizia? A lei dizia o seguinte: se o pobre te pedir um dinheiro emprestado, você pega a túnica dele. Fala, ó, então você deixa aqui como penhor, como uma garantia, e aí então eu te empresto o dinheiro. Então a pessoa emprestava lá o dinheiro para um pobre, e aí chegava no final do dia, o pobre tinha que devolver o dinheiro. Mas o que acontecia às vezes? O pobre chegava no final do dia e falava, olha, eu não consegui o dinheiro para te devolver. Então, você não podia ficar com a túnica dele, porque a túnica era o meio dele se cobrir, por exemplo, em épocas de frio. Então, mas o que os ricos faziam? Os ricos falavam, você não vai me devolver, não? Então, também não vou te devolver a túnica. Aí, sabe o que os ricos faziam? Os ricos forravam o chão com a túnica do pobre para ficar tomando cachaça, para ficar tomando bebida forte, para ficar comemorando, para ficar tomando vinho. E aí forrava a túnica do pobre, e aí se sentava sobre ela e ficava lá, ó, enchendo a cara, comemorando e rindo. Enquanto isso, o pobre estava passando frio. E Deus falou, eu estou de olho nisso daí, eu vou trazer juízo sobre vocês. Parece algo simples, né, irmãos? Mas para vocês verem como Deus se importa com essas questões aí que às vezes passam despercebidas de nós. Então lê para nós aí. Ainda bem que tem uma bereana aqui, vai. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Obrigado. Temos aqui uma irmã bereana. Isaías 58. Ariston, por favor, 5 e 7. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e de aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Isso. Tá, então Isaías está chamando o povo aqui a atenção, né, de que eles não, o jejum que Deus deseja, né, não é só aquele jejum de comida, não é só isso, né, mas que de fato eles possam fazer a justiça aos necessitados. A gente não vai ter tempo, irmãos, mas se você quiser anotar, o Novo Testamento também fala a respeito do cuidado para com os pobres e necessitados. Você deve se lembrar bem da parábola do bom samaritano, né? Está lá em Lucas capítulo 10, os versos 30 a 37. Jesus, de maneira intencional, provoca ali os fariseus, né? Colocando esse homem na história como um bom samaritano, né? Então veja que o judeu tinha ódio do samaritano, porque o samaritano era um povo misturado, né? Não era um judeu 100% de um pedigree ali autêntico, né? Então, eles tinham uma birra com os samaritanos. Vocês lembram quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, né? E Jesus, de maneira intencional, coloca este homem nessa parábola, dizendo que ele era um homem bom, que acolheu um homem que estava caído no meio do caminho, enquanto os religiosos passavam de largo, e aí você conhece bem a história, né? Você vai ver também na igreja primitiva, lá em Atos capítulo 4, vai dizer exatamente isso, né? De que não havia necessitado entre eles, porque as pessoas levavam os seus bens, levavam os seus pertences, depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos então distribuíam à medida que havia necessidade, né? Você vai encontrar, por exemplo, Gálatas 2:10, quando o apóstolo Paulo então lembra da recomendação que ele havia recebido dos apóstolos, que ele podia pregar o evangelho aos gentios, mas ele recebe uma recomendação muito preciosa. Ele diz assim, né, que os apóstolos disseram, ok, pode pregar o evangelho aos gentios, mas não se esqueça dos pobres, né? Recomendando então ao apóstolo Paulo. Você vai ver lá em 2 Coríntios capítulo 8, também capítulo 9, onde Paulo então descreve aquela coleta
que aquela igreja fazia, não só Corinto, mas outras igrejas também da Macedônia estavam colhendo ofertas para ajudar os irmãos que estavam na Judéia, tá? Então, o que nós encontramos, irmãos, nesse sentido, né? Travou aqui. O que nós encontramos, então, nesse sentido, é de que a Bíblia menciona para nós que Deus se importa até mesmo com aqueles que foram deixados por suas mães, né? O Salmo 27:10 vai dizer: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. O Salmo 68, verso 5, chama Deus de Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Então, nós, como crentes, né, nós precisamos ter muito cuidado quando nós formos lidar com órfãos, com viúvas, com gente necessitada. Muito cuidado quando nós formos desprezar aqueles que estão em situações de risco, quando nós muitas vezes passamos de largo em pessoas que são necessitadas. Eu sei, irmãos, que hoje, né, a coisa está ficando tão complicada que a gente nem sabe exatamente quem são as pessoas necessitadas, né? Há muitas pessoas que se fingem de pessoas necessitadas, mas nós devemos ter muito cuidado quando nós, de fato, verificarmos de que alguém realmente precisa de algo, precisa de um acolhimento, precisa de um bem material, precisa, por exemplo, de comida, de uma cesta básica, de um dinheiro para comprar alguma coisa, e a gente simplesmente fechar os ouvidos, passar de largo e ser indiferente a essa situação. Trazendo então para o nosso tema hoje, nós precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo no nosso país em relação a essa questão do aborto. Nós não podemos simplesmente fechar os nossos ouvidos e pensar que isso se trata apenas de uma política social, né? Isso está nas mãos dos governantes, pastor, deixa que eles resolvem e está tudo certo. Não, nós como crentes, nós como cristãos, nós precisamos nos atentar a respeito disso. Nós precisamos verificar o que a palavra de Deus tem a nos dizer com relação a esses pobres, a esses necessitados, a esses indefesos, aos inocentes, a essas pessoas que muitas vezes são, de fato, vítimas de injustiça, né? São pessoas que não têm como se defender, no caso, então, de crianças, tá? O John Frame, que é o autor que eu estou usando aqui para esse estudo dos 10 mandamentos, ele vai dizer, então, que a maturidade cristã é testada pela sua disposição de ir contra a maré, de ir a serviço do nosso rei contra a moda intelectual e prática. É fácil ser um cristão quando isso só requer que sejamos pessoas boazinhas, mas o amor por Jesus, aquele amor que é motivado pelo seu grande sacrifício, exige muito mais, é o que ele vai dizer. Ele nos convoca a renunciarmos ao que a Escritura chama de sabedoria do mundo, as ideias e práticas badaladas de nossa sociedade, e as considerarmos como lixo por amor a Cristo. Em outras palavras, o John Frame está falando, nós realmente mostramos que somos maduros quando nós podemos dizer, nós não concordamos com isso que a sociedade está dizendo. Mas é uma lei, não importa a lei. Mas essa lei vai trazer repercussões e vai trazer consequências para a vida da igreja. Nós estamos dispostos a pagar o preço por isso. Mas nós não vamos abrir mão dessas nossas convicções. Lembra lá o que os apóstolos fizeram? Importa obedecer a Deus do que aos homens. E simplesmente eles tinham sido proibidos de pregar. E eles falaram, nós não vamos parar de pregar. Nós vamos obedecer a Deus e que as consequências venham sobre nós. É isso, então, que o John Frame está colocando aqui para nós. Para nós, então, partirmos para a conclusão, a pergunta, então, que a gente deve fazer é essa. Qual é a posição, então, do cristão frente ao aborto? Então, segundo o 6º mandamento, o cristão deve realizar todo o esforço possível para a preservação da vida humana, o que certamente inclui pessoas que estão no ventre. Mesmo em situações duvidosas, críticas e extremamente excepcionais, o cristão deve posicionar-se
primeiramente favorável à vida. Então, mesmo em situações em que a gente percebe que há algo que pode, talvez, justificar o aborto, a gente tem que pensar, vamos pensar primeiro naquilo que diz respeito à preservação da vida. Vamos pensar primeiramente como é que a gente pode preservar a vida. Vamos ver como é que a gente pode, então, manter essa gravidez. Ah, mas tem isso, tem aquilo. Não, vamos primeiro, eu quero primeiro soluções que vão me dar certeza de que o único caminho viável nessa situação, de fato, seja o aborto, né? Até mesmo quando o risco a vida da mãe está em jogo, a gente tem que ter certeza de que realmente a vida da mãe está em jogo. Que a gente precisa ter essa convicção plena, né, de que realmente é isso que tem que ser feito. Ele vai dizer ainda, né, o cristão deve tratar o nascituro como um ser humano, desde a concepção, em situações em que a vida e a morte fetal estão em jogo. Esta conclusão sobre a responsabilidade do cristão é uma conclusão necessária, não meramente provável. É a única política que um cristão pode adotar para a glória de Deus. Tá? Então, o que o Joe Frame está dizendo é, se de fato eu entendo que a palavra de Deus diz que eu devo preservar a vida do próximo, ele vai dizer, a conclusão necessária é esta, eu devo ser contrário ao aborto. Não é só algo provável, mas é uma consequência imediata, é uma conclusão necessária. É como 2 mais 2 é 4, como 1 mais 1 é 2. Tá? É isso que ele está dizendo aqui para nós. Aí, além disso, então, o cristão deve estar pronto para aconselhar e convencer pessoas que pensam no aborto como solução. Deve se compadecer das pessoas envolvidas e lutar o quanto for possível para que a gestação seja levada até o fim. Não apenas isso, ele deve se responsabilizar em ajudar a criança nascida, buscando os meios necessários para que esta nova família seja devidamente amparada. Tá? Então veja que o Evangelho, ele traz misericórdia às crianças não nascidas. Mas nós também precisamos apresentar o Evangelho a pessoas que passam por essas situações, né? Pessoas, então, que por algum motivo, por exemplo, sofrem um estupro e a mãe resolve levar essa gravidez até o final. Nós devemos, então, amparar essas mulheres, nós devemos estar preparados a acolhê-la, nós devemos estar preparados em ajudar essa nova família, né? Exatamente com isso, irmãos. Fraldas, roupas, amparo, consolo, acompanhamento, né? Para dar todo o apoio para que essa criança, então, e essa nova família recebam da igreja, né? Recebam de Deus, certamente, todo o consolo necessário. E, por fim, então, o John Frame vai falar o seguinte, né? Ele vai dizer, não esqueçamos que mesmo a garantia completa quanto ao estado exato do nascituro não garantirá que as decisões sejam isentas de pecado. A Bíblia exige mais do que conformidade externa com os requisitos da lei. Exige pureza de coração, fé e amor. Sem o amor de Cristo em nossos corações, mesmo uma decisão formalmente correta pode ser pecaminosa aos olhos de Deus. O que ele está dizendo é, mesmo quando a gente tem certeza de que aquilo que nós precisamos fazer realmente é o correto, a gente às vezes pode ser enganado pelo nosso próprio coração e a gente precisa então sondar as motivações. Agora sim, né? Finalmente ele diz, em Cristo Deus nos mostrou misericórdia inestimável. Não podemos medir a profundidade, a largura, a amplitude ou a altura do seu amor. Certamente um amor tão maravilhoso e divino exige nossa alma, nossa vida, nosso tudo. Portanto, vamos adiante, intencionalmente, amando uns aos outros como Cristo nos amou. Irmãos, está aberto aí a perguntas, a considerações. Se os irmãos quiserem fazer alguma participação, a palavra está franqueada aos irmãos. Levante a mão aí que o Felipe traz o microfone aqui para a Débora.
Meu celular acabou a bateria, mas aquela pergunta de Westminster, a 135 que o senhor elencou, falou algo a respeito da questão da alimentação, e eu não entendi aquilo ali. Eu não associei a questão do assassinato com aquela parte ali, sabe? Eu queria que o senhor pudesse retomar isso, sabe? Nós teríamos uma aula, mas basicamente é aquilo que você come e o abuso da comida pode te levar a você ao suicídio, né? Você está se matando aos poucos. O sentido é esse aí. Então, o sexto mandamento aplicado a essa questão da comida, ele vai te levar a colocar as coisas certinhas lá no carrinho do supermercado. Então, você não vai comer comida ruim, você não vai ficar comendo biscoito, salgadinho, tomando refrigerante o tanto que quiser, né? O que mais? Esse tipo de coisa, né? Então, a gente às vezes fala assim, às vezes a gente fala assim, o crente não bebe, não toma bebida alcoólica porque faz mal para o corpo. Mas o camarada bebe 2 litros de Coca-Cola no final de semana. Então, a consequência para o corpo é semelhante, né? É o crente que não cuida do seu corpo, né? Não faz exercício físico, por exemplo. Ele não toma as medicações que o médico passa para ele. Então, ele não cuida da sua saúde. Às vezes, ele é diagnosticado lá com uma doença e ele fala, eu não vou ligar para isso daí, eu não vou cuidar disso. Então, isso tudo tem a ver com o sexto mandamento, né? É o cuidado com o corpo. Né? É isso. Um suicídio indireto, isso mesmo. Você vai se matando aos poucos, tomando Coca-Cola geladinha. Uma boa maneira de se morrer, né? Então, aí tem que conversar com o médico direitinho, né, para ver se isso não está afetando o corpo, né? Lógico que tem situações, por exemplo, né, que eu pensaria em não se fazer, né? E hoje existe uma discussão sobre isso, né? Por exemplo, como é que você vai tratar uma pessoa que está com um câncer? Entre ela fazer quimioterapia, você prefere que ela faça quimioterapia ou você prefere que ela tenha digamos assim, uma morte mais digna, né? Vamos dizer assim, né? Em que ela pode desfrutar de uma qualidade de vida, mesmo que seja por um tempo mais reduzido, ou ela vai tentar prolongar a vida através de uma quimioterapia e vem todas as implicações de uma quimioterapia. Então, são decisões difíceis, né, que a família às vezes tem que tomar, mas nós precisamos se basear, se nortear com essa questão aí do sexto mandamento, né? Traz um mal pior, né? Não, ela recebeu a medicação. Eu conheci uma família que fez isso. O pai tinha câncer, eles tentaram no início levar o pai na quimioterapia, mas chegou um momento que a quimioterapia estava fazendo mais mal para ele do que o próprio câncer. Então a família decidiu não levar mais. Ele morreu em casa. Então são decisões que às vezes a gente tem que tomar que são difíceis. Vai. Dona Maninha aqui. Mesmo que eu tenha menos tempo de vida, mas eu quero ter mais saudável, né? Porque vai tomar essa porcaria aí, vai acabar com a saúde da gente, e eu não quis de jeito nenhum. Aí o oncologista concordou comigo, né? Que bom. E que bom que a senhora está aqui. Pois é. Irmãos, sobre o aborto,
Alguma pergunta? Alguma consideração? Ali, Felipe, eu não sei seu nome. Keitiane. Espera aí, vai chegar o microfone aí para ti. Pastor, sim. É porque assim, é uma dúvida minha em segurança. Na verdade, eu sei que o aborto é totalmente errado e tudo mais. Mas e quando tem o estupro? De vulnerável, principalmente 16 anos, 12, assim, praticamente crianças, né? Porque hoje em dia as meninas estão ficando mulher muito nova. Uhum. E aí vem o estupro. Para mim, isso, minha cabeça chega funde. Irmãos, eu tenho uma menina já. Se você vai aumentar, eu vou... Vai. Do incesto. Fala. O incesto. Uhum. Irmãos, vamos lá. Estou falando isso primeiramente como pai de uma menina, né? Eu tenho uma filha, não desejo isso para ninguém, né? De que a filha, né, de quem quer que seja, sofra um estupro, um incesto e fique grávida, né? Numa situação como essa, né? Mas olhando para o sexto mandamento, mesmo em casos de estupro, né, ou de incesto, embora a lei brasileira permita, nesses casos, o aborto, o sexto mandamento não aprovaria um aborto nesse sentido. Ou seja, não corre risco para a mãe, nesse caso, né? A mãe não correria nenhum risco, né? Ela não teria aí que abortar por causa disso. O que a gente deveria procurar, penso eu, meios para acolher essa família e acolher essa criança, né? A pessoa menos culpada nisso daí é o bebê. Ela não teve culpa, a criança não tem culpa, né? O menor. O culpado, na verdade, é o infrator, sempre é o infrator, né? Ele é o culpado. A criança não tem culpa dessa situação toda. E a gente deveria buscar meios, né, de acolher essa família e acolher essa criança. Se, de repente, a família disser, nós não queremos essa criança, nós não desejamos essa criança, eu penso que a gente deveria, né, dentro do mundo real, eu sei que às vezes isso não é possível, porque às vezes essas pessoas estão até longe da igreja, né, estão em contextos distantes do evangelho, e às vezes acaba que essas coisas acontecem até mesmo longe dos nossos olhos, né? Mas vamos pensar no mundo real. Vamos supor que a gente tenha a oportunidade, de fato, de aconselhar uma pessoa que está nessa situação. O que nós deveríamos aconselhar é que ela desse prosseguimento a essa maternidade. E nós deveríamos, então, nos responsabilizar em levar essa maternidade até o final, né? Se isso fosse possível. E que, no momento, então, do nascimento, a gente perceberia, né, dentro desse contexto, a possibilidade, então, da mãe ficar com a criança. Essa é o melhor dos mundos, né, que a criança, a família, acolhesse aquela criança, né, acolhesse a filha que está grávida e acolhesse agora essa nova vida que está nascendo. Então, se a família conseguir fazer tudo isso, acolher e superar todo esse trauma, esse é o melhor dos mundos, né? Mas a gente sabe que, de repente, aquela família não quer aquele bebezinho exatamente porque traz esse trauma do estupro, né, ou do incesto. Existem outras possibilidades. Existe a possibilidade, por exemplo, de doação dessa criança, né? Logo, antes mesmo de nascer, isso já pode ficar completamente acertado, né? Você já pode ter uma família que vai pegar essa criança na maternidade. A mãe não vai ter praticamente contato nenhum com essa criança, e essa criança pode
seguir o rumo dela, né? Ela pode seguir a vida dela dentro de um outro contexto, com uma outra família, e aí nós teríamos a possibilidade de acolher essa família, né? Essa criança que foi estuprada ou sofreu incesto, nós teríamos então a responsabilidade de acolhê-la e de acompanhá-la, né? Mas eu sei que às vezes não é isso que acontece, volto a dizer, né? Às vezes a opção que a família tem, né, é realmente a questão do aborto. Mas como cristão, eu penso que não se justificaria aí olhando para o sexto mandamento. Só realmente se justificaria um aborto no caso da mãe estar correndo risco de vida. Se ficar realmente comprovado de que a continuidade daquela gravidez poderia, de fato, trazer a morte da mãe. Então, nesse caso, comprovado isso, né, aí sim se justificaria a questão do aborto. Tá? Só mais uma questão, irmãos, que eu preciso mencionar, e isso eu não estou falando para que os irmãos pensem que isso é uma brecha, né, que os irmãos entendam isso como uma possibilidade, mas o aborto ele não é um pecado imperdoável. Tá? Eu sei que, de repente, você conhece alguém que passou por isso, né, que sofreu um estupro ou por algum outro motivo resolveu abortar uma criança. Isso não é um pecado imperdoável. Mas não é um pecado que eu imagino seja fácil de lidar, né? A consciência o tempo todo acusando, né? A não ser aquelas mulheres que já têm a mente cauterizada, né? Aí elas não estão nem aí, elas abortam 1, 2, 3, é isso que essas leis pretendem, né? Que a mulher tenha liberdade, né, nas últimas consequências de abortarem quantos filhos elas desejarem. Por detrás disso, irmãos, não sejam ingênuos no que está acontecendo. Em muitos casos, a lei do aborto, ela abre portas para outras coisas. Ela abre portas, por exemplo, para a promiscuidade. Então, a mulher pode ter quantos parceiros ela quiser, ela pode ficar grávida quantas vezes ela quiser, que basta ela ir lá e abortar aquela criança. Então, isso abre outras portas, né, para a imoralidade, para a promiscuidade, né? Então, tudo isso é consequência do pecado, né? Então, não é algo isolado, não é algo que está ali fechadinho, né? Não é uma questão de saúde pública, como às vezes a gente ouve por aí, né? Então, a gente precisa receber a orientação de Deus, precisamos ter consciência de que o assunto é melindroso, precisamos ter consciência de que isso acontece no mundo real e, como cristãos, nós precisamos nos posicionar a respeito disso e ajudar pessoas que sofrem com relação a essas questões. Porque, às vezes, isso pode acontecer perto de nós muito mais do que nós podemos imaginar, né? Isso, às vezes, pode acontecer, Deus o livre, né, que isso aconteça, mas, às vezes, isso pode acontecer dentro do nosso lar, né, dentro da nossa família, ali próximo, né? Como é que a gente vai lidar com isso, né? Nós precisamos, então, estar ali como luz, como sal, para poder orientar e ajudar essas pessoas que sofrem situações como essa. Tá? Eu não sei se eu respondi. Carlene. No caso dessa criança, por exemplo, que sofreu estupro e ela resolveu doar a criança, o pecado estaria com ela, então, por ter doado o filho? Não, né? Eu acho que dos males o menor. Eu acho que eu entendo que ela levou em conta a própria criança, né? Eu acho que isso é uma atitude louvável. Por isso que eu falei, no melhor dos mundos, era bom que ela ficasse com a mãe, que a criança ficasse com a mãe, porque já tem trauma, né? Não, e já tem a ligação, né? A gente não pode desconsiderar que mesmo o estupro não vai tirar da mãe essa ligação orgânica, né? É uma criança que está sendo gerada nela. Ela pode não gostar, ela pode lutar com esses sentimentos, mas a criança está lá. Pode ser que a criança, inclusive, nasça com a cara do estuprador, né? Então, são essas coisas. O melhor dos mundos é que a criança fique com a mãe. Mas, se a mãe disser, eu não quero, eu não dou conta de lidar com isso, eu não consigo olhar para essa criança sem me lembrar de toda a situação, aí eu acho que a doação seria ainda viável, porque preserva a vida da criança, preserva a vida de um inocente que não tem culpa de nada disso daí, né? Então, nesse caso, eu penso que seria melhor, seria louvável em relação a isso. O que não isenta dos cuidados que a gente precisa ter com a mãe, né? A mãe precisa ainda
de ajuda, né, de apoio e tudo mais. Tá? Dona Joemi. Sim, dona Joemi. Fui professora muitos anos no Instituto. Não, a senhora é professora até hoje, né? Nos ensina até hoje. Mas naquela época era de ensino especial. Eu tenho vários alunos lá, foram abandonados quando criança. Inclusive estão na arca. Sim. Foram abandonados quando criança, não sabe quem é o pai, quem é a mãe, mas foram abandonados. São meninos especiais. Queria muito saber, eu estava lá ainda no Dorione, os padres, eles queriam muito saber da mãe, queria conhecer a mãe, mas ele era doente, sabe? Daí os padres foram juizados de menor, conseguiram descobrir a mãe do garoto. Esse garoto foi ficar uns dias, final de semana com a mãe. Sabe o que aconteceu? A mãe rejeitou o garoto. Quando ela viu que ele era especial, pediu que não queria mais ver o garoto. Ficou pior. O menino ficou sofrendo mais ainda. Então, é bem complicada a situação mesmo, né? Exatamente. Tem a arca que acolhe, né? Esse da arca não sabe quem é o pai e quem é a mãe. Ele não tem pai. A mãe e o pai foi o pastor Ernesto e a irmã Josefina. Tem algumas histórias bem interessantes, né? Assim, a gente vai sabendo de uma coisa aqui, uma coisa lá. No mês, se eu não me engano, no mês passado, a Brasília recebeu aí um show internacional. Vocês devem conhecer bem, né? O cantor, ele é tenor, né? O Andrea Bocelli. Então, ele esteve aqui em Brasília, acho que ele esteve em São Paulo também, esteve em Belo Horizonte. Tem um filme sobre a vida dele, depois você pode procurar na internet, você vai ver um filme sobre a vida dele. Ele é cego, ele não nasceu cego, né? Ele teve problemas de vistas, depois isso foi se agravando e finalmente ele perdeu completamente a visão. Então ele é um tenor, né? Que não enxerga. E quem já ouviu as músicas dele, né? Quem já ouviu cantando, sabe da voz maravilhosa que ele tem, né? Acho que ele é o maior tenor que existe hoje vivo, né? Os outros já faleceram. Acho que ele é o único que tem mundialmente famoso, é ele. E ele no filme conta, né, a história da vida dele. E os pais dele foram incentivados a abortá-lo. Então você imagina, né? Se o pai ou a mãe tivesse tomado essa decisão. E a gente está falando de uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa que não é uma pessoa crente, vamos dizer assim, né? Então veja como Deus, da sua graça e misericórdia, transformou então a vida desse rapaz, né? E quantas outras coisas Deus pode fazer em situações complicadas como essa, né? Se nós levarmos essas questões de maneira muito instrutiva, irmãos, Maria também não estava pensando em ter um filho, né? E de repente ela recebeu a notícia: você está grávida, você vai ficar grávida. E de repente, se aquela mãe, né, pensasse assim: eu não sei nem quem é o pai, como é que é esse negócio, né? Se ela fosse uma incrédula, se ela não acreditasse nas promessas que foram feitas a ela por meio daquele anjo, e se de repente ela, duvidosa do que estava acontecendo, levasse a cabo, né, um aborto naquela época, nós não teríamos recebido, pelo menos pelas mãos dela, né, o nosso Redentor, né? Então veja que mesmo em situações difíceis, complicadas, que a gente lida, Deus pode suscitar graça. Mesmo em uma pessoa que foi estuprada e resolveu levar a cabo, resolveu levar até o final uma gravidez, né, mesmo numa situação difícil aos nossos olhos como essa, Deus pode suscitar graça naquela situação e, de repente, pode transformar completamente a vida daquele menino, né, daquela menina, através, então, do seu poder, né? E ele pode, de repente, ser fruto de uma gravidez indesejada, de um estupro, de um incesto, mas pode se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, para a glória de Deus, né? Então, nós precisamos pensar nisso, né? Nós precisamos abrir os nossos ouvidos para isso. Eu sei que não é fácil, não estou dizendo aqui que é fácil. Eu tenho uma moça em casa e eu sei que eu não gostaria de passar por isso, né? Mas a gente precisa considerar aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? E olhar a respeito desse assunto de maneira correta e, principalmente, irmãos, de maneira bíblica, né? É isso que nós precisamos. Não sei se o presbítero Geraldo quer falar de novo, Geraldo, por favor. Você citou aí na sua
anencefálico. Então, me parece, talvez eu esteja errado, não é uma lei, é uma decisão do Supremo, né? Mas é permitido, não sei se é. Mas que é citado aí como Supremo Legislante, né? Eu ouvi uma palestra do Ares Brito, ministro Ares Brito, né, que ele foi o relator dessa matéria do Supremo, dizendo que quando chegou a imprensa noticiou que ele seria o relator, a mãe dele, ele falou, sou cristão, minha mãe tinha 86 anos, ele na época 60 e alguma coisa, e que a mãe dele ligou para ele na hora, falou assim, ó, você já sabe qual vai ser seu voto. Seu voto vai ser não, porque você foi sim, porque nós somos cristãos. Ele falou, tudo bem. E ele foi estudar a questão do negócio. E aqui fica muito claro que quando é o texto que você coloca lá, que é 21 e 22, na conclusão tem a briga lá, se tiver o aborto, né? Aí o marido pede indenização, mas pagará como o juiz determinará, não é o que pedir. Não tem juízes, né? Então na Bíblia está claro isso aqui. Aí ele foi estudar a questão da matéria. Ele foi em casas, visitou casas que aquele fato da criança ter nascido ali há 10 dias vivo, que tinha um quarto fechado com a roupa da criança, o berço, tudo. Outras famílias ele visitou e aconteceu a mesma coisa, a criança faleceu, tinha já filhos com normais. A gente tem visto várias histórias aí que até na igreja mesmo depois vê pessoas, né, que diz que não queria ser mãe e hoje tem mães. Então é dizer que estudou a questão e que foi ver que aonde que o voto dele foi favorável diante da ciência, que ele entende que a ciência também é um instrumento de Deus. Sim. Deus capacita ao homem dando a ciência forma. Então, são questões assim que a gente tem que a Bíblia nos manda a todo tempo orar por essas autoridades e para aqueles que estão diante uma situação dessa. Então, eu só queria colocar essa questão, porque às vezes a gente tem uma decisão simplesmente, eu sou contra. Mas quem está julgando aquilo ali? Deus estabelece juízes. Não só para o povo de Israel, porque se você for olhar lá em Deuteronômio 23, está lá a questão do estupro, porque era, se acontecesse aquilo, quem estuprou era responsável pela assumir aquela moça, e ele tinha que cuidar dela até o final da vida. A lei de Deus para o povo ali. Agora, hoje, a gente vive muito. Casamento. Então, a gente, dentro desse momento, de todo, colocando uma bandeira pró, contra, a vida, ela é estabelecida por Deus, mas a gente tem que, primeiro, estar vigilante à oração. Por essas autoridades aí, seja o juiz, talvez um irmão nosso pega uma bomba dessa aí para vem a pergunta, você ele tem que ali decretar uma sentença e na palavra de Deus está colocando isso aí também. Então a gente tem que... Eu entendo, presbítero Geraldo, que mesmo os nossos juízes, né, mesmo as autoridades sendo colocadas por Deus, né, não as isenta de pecado, né, e não as isenta de motivações completamente opostas a Deus. Mesmo o médico, né, a gente pode pensar no médico, né, mesmo o médico recebendo toda a orientação de Deus, né, e a gente sendo abençoado pelas medicações, pelos procedimentos, né, por toda a tecnologia e desenvolvimento que a gente vê hoje na medicina, isso não isenta de nós termos médicos que até mesmo lutam contra Deus, né?
Então, às vezes, você vê desenvolvimentos da medicina que, na verdade, no final das contas, o que eles querem? Eles querem colocar Deus para fora, para fora da coisa. Né? Hoje você vê, por exemplo, a medicina desenvolvendo um útero artificial, né? Onde você vai ter ali o desenvolvimento de uma criança de maneira artificial. Né? Então, o que eles estão querendo? Estão querendo tirar Deus do negócio. Né? Então, mesmo em situações onde a gente percebe claramente que é Deus quem dá, porque é Deus quem dá todas as coisas, viu, irmãos? O diabo não dá nada, tá? Então, não pensa que aquele músico lá famoso, ele está cantando e ele tem uma voz bonita, né? Ou ele tem ou ele faz sucesso porque aquele dom foi o diabo que deu. O diabo não deu nada para aquele cantor. O Gustavo Lima, aquele dom todo é de Deus. Mas, pastor, é de Deus o dom do Gustavo Lima. É de Deus. Ele canta porque é Deus que deu o dom para ele. Agora, o que ele faz com o dom é outra coisa. O que ele faz com o dom, aí é outra coisa. A mesma coisa é o médico. O dom que Deus dá ao médico, à medicina, vem tudo das mãos dele. Agora, o que o médico faz com isso é outra coisa. Então, vocês percebam como é que o Gustavo Lima vai ter que responder diante de Deus pelo dom que Deus deu para ele de cantar. Tá? Então, é essa a questão que a gente precisa perceber. Então, mesmo quando a gente tem as autoridades não estão isentas de legislar até mesmo contra o próprio Deus. Tá? Criar leis, métodos que não glorificam a Deus. Tá? É decreto-lei? Obrigada. Sim. Uhum. Uhum. Graus? Ou seja, não comprometeria a vida da criança. Uhum. Geralmente há riscos para a mãe também? Uhum. Okay. Minhas amigas brincam comigo. Eu falo e obrigada. Ok. Uhum.
Juliana Araújo. Contemplou um pouco que a Ivânia. É? É isso. Só que você quer falar, fala oi. Oi. Aí, quando ela me viu com o microfone. Irmãos, mais alguma pergunta? O Alisson já pode se posicionar ali, Alisson, para nós louvarmos a Deus. Os irmãos têm mais alguma consideração, alguma pergunta? Se você quiser fazer alguma pergunta depois, no final, em particular, nós podemos conversar melhor sobre isso, tá bom?